Imagine só. Algo extraordinário acontece quando despertamos espiritualmente. De repente, o mundo ao nosso redor se transforma em um espetáculo de significados. Tudo parece carregado de propósito, repleto de conexões que antes passavam despercebidas. Essas coincidências surpreendentes que chamamos de sincronicidades surgem em cada esquina da vida. Você pensa em alguém que não vê há anos, e em menos de uma hora essa pessoa liga. Sonha com um símbolo qualquer, e no dia seguinte o encontra 3 vezes em situações que à primeira vista não têm relação alguma. Enfrenta uma dúvida profunda, abre um livro ao acaso e encontra a resposta exata que buscava. O universo parece conversar diretamente com você, responder aos seus questionamentos, organizar eventos de maneira tão precisa, tão oportuna, tão pessoal que é impossível acreditar que seja mera casualidade. Mas como interpretar esse fenômeno? A resposta revela muito sobre como enxergamos a realidade. Existem 2 formas principais de entender o que acontece. A primeira, mais comum entre quem nunca viveu experiências assim, é reduzir tudo a simples coincidências. Segundo essa visão, a mente humana, ávida por padrões e significados, atribui importância a eventos aleatórios que, na verdade, não têm nenhum sentido especial. Você lembra das vezes em que pensou em alguém e essa pessoa entrou em contato, mas esquece das incontáveis vezes em que pensou em alguém e nada aconteceu. Registra o símbolo do sonho que apareceu no seu dia a dia, mas ignora os milhares de símbolos que nunca se materializaram. As sincronicidades se destacam na memória justamente por serem raras, enquanto as não coincidências se perdem no esquecimento. E há verdade nisso. Nossa mente é mestre em reconhecer padrões, mesmo onde eles não existem. Somos criaturas que buscam sentido, e o encontramos até no caos, se insistirmos o suficiente. Isso é um fato. No entanto, existe outra maneira de interpretar essas experiências. Uma forma muito mais fascinante e alinhada com o que pessoas espiritualmente despertas vivenciam. Essa perspectiva não nega a existência de coincidências nem a tendência da mente em buscar padrões. Ela propõe algo mais profundo, que as sincronicidades são, na verdade, vislumbres da verdadeira natureza da realidade. Momentos em que percebemos conexões que sempre estiveram ali, mas que nossa consciência comum não conseguia enxergar. A visão convencional do mundo se baseia em uma suposição fundamental, a de que os eventos são separados, isolados, ligados apenas por cadeias diretas de causa e efeito. O evento A causa o evento B porque a influencia B fisicamente. Meu pensamento sobre você não faz você me ligar, pois, nessa lógica, pensamentos são fenômenos mentais privados, trancados dentro do meu crânio, incapazes de afetar o mundo externo a não ser por meio de ações físicas. Mas e se essa suposição estiver errada? E se a aparente separação entre os eventos for apenas uma ilusão, um efeito colateral das limitações da nossa percepção cotidiana? Se em um nível mais profundo tudo estiver interligado não por cadeias de causalidade física, mas por uma participação em um campo unificado de existência, como sempre defenderam as grandes tradições místicas, então a separação é maia, ilusão. A multiplicidade aparente das coisas é, na verdade, uma manifestação de uma unidade subjacente. O que tomamos como eventos isolados e entidades separadas são, na realidade, ondas de um mesmo oceano, folhas de uma única árvore, expressões de uma única realidade fundamental que se manifesta em infinitas formas. Se isso for verdade, as sincronicidades deixam de ser misteriosas. Elas se tornam exatamente o que esperaríamos observar quando começamos a enxergar a realidade com mais clareza. Quando a ilusão da separação começa a se dissolver e captamos lampejos da interconexão que sempre esteve ali, mas que nossa visão limitada não conseguia perceber. Pense nisso como um grande tapete. Quando estamos muito próximos, só conseguimos ver um fio de cada vez. De perto, cada fio parece isolado, sem relação com os outros. Um fio vermelho aqui, um azul ali, um dourado mais adiante. Todos parecem desconectados. Mas quando nos afastamos, percebemos como os fios se entrelaçam, formam padrões, criam uma imagem unificada. O fio vermelho que parecia perdido faz parte de uma rosa. O azul compõe o céu. O dourado é um raio de sol. O que antes parecia aleatório e desconexo revela-se parte de um todo coerente, onde cada elemento está intimamente relacionado aos outros, contribuindo para algo muito maior do que qualquer fio individual poderia sugerir. É isso que acontece no despertar espiritual. Você, por assim dizer, dá um passo para trás da visão estreita da consciência comum e começa a perceber os padrões, as conexões, o desenho unificado que sempre esteve ali, mas oculto pela sua perspectiva limitada. Essa percepção ampliada se manifesta como sincronicidade,
O reconhecimento de que eventos aparentemente casuais, quando vistos de um ângulo mais amplo, estão profundamente relacionados. E aqui está o mais interessante: quando você percebe essas conexões, quando identifica esses padrões, algo muda na sua relação com a realidade. Você deixa de ser um mero espectador passivo de eventos aleatórios que acontecem com você. Passa a compreender que está participando de um processo cheio de significado, que sua vida não é uma sequência caótica de incidentes desconexos, mas uma história em desenvolvimento com coerência, direção e propósito. Essa consciência por si só transforma tudo. Quando você começa a prestar atenção nas sincronicidades, quando as leva a sério como mensagens de uma inteligência mais profunda do universo, sua sensibilidade a elas aumenta. É como se o universo dissesse: "Ah, agora você está prestando atenção, está ouvindo. Muito bem, deixe-me falar mais claramente." Isso não é mágica nem intervenção sobrenatural. É simplesmente o que acontece quando sintonizamos nossa percepção em uma frequência que sempre esteve no ar, mas que antes estávamos distraídos demais, fechados demais ou convencidos demais para captar, a avançar em uma direção que de repente parece mais clara e inevitável. Não se trata apenas de um alívio momentâneo ou de uma confirmação vazia. É como se a própria vida estivesse sussurrando: "Aqui, é por aqui." Mas atenção, a mente humana é mestre em preencher lacunas com significados inventados. Quando estamos ansiosos por respostas, é fácil enxergar padrões onde não existem, atribuir intenções ao acaso ou interpretar coincidências como sinais divinos apenas porque desejamos desesperadamente que sejam. A diferença entre uma sincronicidade autêntica e uma projeção está, muitas vezes, na qualidade da experiência. A primeira chega como um presente inesperado, com uma clareza que corta o ruído mental. A segunda, por outro lado, exige esforço para ser mantida, como se você estivesse tentando convencer a si mesmo de que algo é verdadeiro apenas porque precisa que seja. Outro sinal revelador é a ressonância interna. Uma sincronicidade genuína não apenas chama sua atenção. Ela ecoa dentro de você, como uma nota musical que encontra sua harmonia natural. Há uma sensação de sim, é isso mesmo, que você não consiga explicar racionalmente por quê. Já a projeção costuma deixar um gosto amargo de dúvida, como se algo não se encaixasse direito, como se você estivesse forçando a peça de um quebra-cabeça no lugar errado. E aqui está um ponto crucial: a sincronicidade não é um teste de fé, mas um convite à ação. Ela não existe para que você fique parado, analisando-a até a exaustão, tentando decifrar cada detalhe como se fosse um enigma cósmico. Ela é um chamado para seguir em frente, para dar o próximo passo com confiança, mesmo que não veja o caminho inteiro. Quando você hesita demais, quando exige provas ou sinais adicionais, o momento muitas vezes se dissolve, como uma onda que recua antes de quebrar na praia. A vida não espera que você esteja 100% certo, ela espera que você esteja presente o suficiente para reconhecer a oportunidade quando ela surgir. Isso nos leva a uma verdade incômoda: muitas vezes perdemos as sincronicidades não porque elas não acontecem, mas porque não estamos dispostos a agir sobre elas. Quantas vezes você já notou um padrão, sentiu um puxão interno, mas racionalizou-o como mera coincidência? Quantas portas já se abriram à sua frente, apenas para você dar meia volta por medo do desconhecido? A sincronicidade exige coragem, não a coragem de grandes gestos, mas a coragem de confiar no que você já sabe, de seguir o fio invisível mesmo quando a lógica insiste em puxá-lo para trás. E aqui está o paradoxo: quanto mais você se abre para as sincronicidades, mais elas aparecem. Não porque o universo as esteja criando especialmente para você, mas porque sua atenção se torna um ímã para o que já está lá. É como aprender a ver as estrelas durante o dia. Elas sempre estiveram no céu, mas só as enxergamos quando o sol se põe e nossos olhos se ajustam à escuridão. Da mesma forma, as sincronicidades sempre estiveram acontecendo ao nosso redor, mas só as percebemos quando deixamos de lado a ilusão de controle e nos permitimos ser guiados pelo fluxo. Mas não se engane, isso não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar que o universo faça tudo por você. É o oposto. É estar tão sintonizado com o momento presente que você reconhece as oportunidades no instante em que surgem, e então age com precisão, sem hesitação. É como dançar com um parceiro invisível. Você não sabe os passos de antemão, mas confia que quando a música mudar, seus pés saberão o que fazer. E quando você finalmente se entrega a esse ritmo, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser uma série de obstáculos a serem superados e se transforma em uma conversa. As sincronicidades não são mais eventos isolados,
mas partes de um diálogo contínuo, onde cada coincidência é uma palavra, cada padrão é uma frase, e a história inteira se revela aos poucos como um livro cujas páginas só podem ser lidas uma de cada vez. Você não precisa entender tudo de uma vez. Basta seguir o fio, confiar no processo e permitir que a inteligência maior que nos conecta a todos revele no tempo certo o que precisamos saber. E é justamente essa abertura que transforma a maneira como você se move pelo mundo. Cada passo deixa de ser um ato isolado e se torna uma dança com o invisível, onde até o silêncio entre as notas carrega significado. As sincronicidades não são prêmios a serem conquistados, mas convites sutis para lembrar que você já faz parte de algo maior, não como espectador, mas como coautor da história. Quando você se apega demais à busca por sinais, corre o risco de distorcer o que eles realmente são. A mente ansiosa por respostas força conexões onde não existem, como alguém que tenta encaixar peças de quebra-cabeças diferentes só para ver uma imagem que lhe agrade. Mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer que nem todo padrão é uma mensagem, e nem toda mensagem precisa de uma interpretação imediata. Às vezes, o universo sussurra apenas para lembrá-lo de que está ouvindo, e isso por si só já é suficiente. Há uma beleza profunda em perceber que as sincronicidades não são sobre você, mas sobre nós. Elas revelam que a separação é uma ilusão útil, uma ferramenta temporária para que a consciência explore a multiplicidade sem se perder nela. Quando você pensa em alguém e essa pessoa aparece, não é mágica, é memória. Não de dois indivíduos, mas de um único campo de existência se reconhecendo através de formas distintas. O mesmo acontece quando uma música toca no momento exato em que você precisava ouvir sua letra, ou quando um livro cai em suas mãos com as palavras que você nem sabia que procurava. Não são coincidências, são ecos de uma única voz se manifestando em infinitos tons. E à medida que essa percepção se aprofunda, algo extraordinário acontece. A linha entre o ordinário e o extraordinário se dissolve. O café derramado na mesa não é mais um acidente, mas um lembrete de que até o caos tem ritmo. A criança que sorri para você na rua não é apenas uma desconhecida, mas um espelho da alegria que você carrega dentro de si. Até a dor, quando observada com atenção, revela-se como uma forma de amor, um chamado para ajustar a frequência e voltar a sintonizar com o todo. Viver assim não exige que você abandone a razão ou ignore a realidade concreta. Pelo contrário, é como aprender a ver em duas dimensões ao mesmo tempo. Você continua a navegar pelo mundo prático, pagando contas, cumprindo horários, resolvendo problemas, mas agora com a consciência de que cada ação é também um gesto sagrado, cada escolha é um fio tecido no grande tapete da existência. Não é sobre encontrar significado em tudo, mas sobre reconhecer que o significado já está lá, pulsando em cada respiração, em cada batida do coração, em cada encontro aparentemente casual. E o mais surpreendente é que essa visão não é reservada a iluminados ou escolhidos. Ela está disponível para quem ousa questionar a narrativa de que estamos sozinhos, de que a vida é uma sequência aleatória de eventos desconectados. Basta um instante de coragem para soltar a mão da dúvida e permitir que a realidade mostre seu rosto verdadeiro. Não um quebra-cabeça a ser montado, mas uma sinfonia já completa, da qual você é tanto o compositor quanto a nota mais vibrante. Quando você finalmente entende isso, as sincronicidades deixam de ser eventos raros e se tornam a própria textura da vida. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque você mudou, e ao mudar, passou a enxergar o que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecido. Não como um sinal de que você é especial, mas como uma confirmação de que você nunca esteve separado. E essa é a maior sincronicidade de todas, descobrir que o universo não precisa enviar mensagens para você, porque você já é a mensagem.